Pessoal, estamos aqui para bater um papo sobre um dos rios mais importantes daqui da capital de São Paulo, e do próprio estado de São Paulo, né? O Rio Pinheiros, hoje muita gente fala Canal Pinheiros. É, a gente vai aqui contar um pouquinho da história sobre isso, falar um pouquinho sobre a história do rio, o que é feito hoje em dia, como é que esse rio está no momento atual e o que tem para o futuro do Rio Pinheiros. A gente vai bater o papo com o Eduardo Rocha, o Fernando Moliterno e o Herman Salinas. Vou falar um pouquinho rapidinho do currículo de cada um. Eduardo Rocha, ele é graduado em Geografia e em Educação. Atualmente ele é coordenador de Meio Ambiente no Departamento de Patrimônio de Meio Ambiente e Patrimônio Imobiliário da EMAI, é também professor da rede pública do Estado de São Paulo. Ele participou da equipe do projeto Billings lá atrás, ainda no tempo da Eletropaulo, e também foi membro ativo representando a EMAI na elaboração da lei específica da Billings. Quando a gente fala Pinheiros e Billings, tem tudo a ver, né? Ele é atualmente representante da empresa na, no conselho gestor da área de proteção ambiental, a APA Bororé Colônia, e é membro do conselho consultivo do Parque Estadual Águas da Billings, uma unidade de conservação bem recente, criada em 2018, né? Ele também representa a EMAI no colegiado do subcomitê de bacia da Billings Tamanduateí desde a sua formação. É um decano aí na área de meio ambiente. O Herman, ele é um técnico em mecânica e tem graduação em administração e eu já soube que está fazendo um MBA. Então, faltou esse item aqui no currículo, né? Ele atuou na manutenção e operação de usinas elevatórias e de geração, que conhece, está ali no Pinheiros, e hoje ele cuida, ele é o responsável pelas usinas elevatórias justamente que estão ali no Canal Pinheiros, né? E o Fernando Moliterno, que é um engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia Industrial, mais conhecida como FEI, ali no ABC, né? Trabalhou em áreas de manutenção e operação, né, desde o tempo lá da Eletropaulo ou Light, Fernando? E, é, e ele atualmente ele gerencia o Departamento de Estudos e Viabilidade da EMAI, né? Ele também trabalhou na toda a parte de termoelétrica, então conhece tanto a área hidráulica quanto a área de eletricidade térmica da EMAI, né? Bom, como eu falei, cada um de vocês vai abordar um, um aspecto principalmente, mas é lógico, isso é um bate-papo, então todos têm uma larga experiência, conhecem bem tanto o Rio Pinheiros como as estruturas que estão ali, né? E eu vou começar aqui pelo Eduardo. O Eduardo tem um apego aí pelo passado, não é um apego, mas um gosto pelo passado, pela história. Todos aqui têm uma história legal na empresa, inclusive com pais, alguns avós aí, que isso é uma característica legal da EMAI, né? Tem famílias que foram passando pela empresa e Eu acho cada que um... os três, hein? Eu acho É, que os três têm esse vínculo. eu tenho, né? Eu tenho, Você enfim, Os também, quatro. então. eu tenho Eu os quatro. também. Olha Então, lá, os Então, os quatro têm, quatro. são os quatro, os né? quatro. A história começou lá na minha família, começou com meu pai, né? Pois é. Enfim, eu vou começar com uma coisa que é legal. O ativo, a usina que o pessoal mais conhece da EMAI, provavelmente, é Traição. Segundo lugar, deve ficar em Reborden. Não é uma questão de, na minha visão, não de importância, mas porque a Traição está ali. Você passa pela ponte Ari Torres e você dá de cara com aquele caixotão lá e muita gente quer saber o que é aquilo e tem curiosidade. E tem a história do nome, né?
O Edu, você conhece por que tem um nome tão inusitado, a usina elevatória da Traição? Primeiro, eu quero agradecer a lembrança do meu nome aí, de estar conversando com pessoas que conhecem tão bem o sistema quanto eu. Eu estou até aqui envergonhado de estar aqui com os papas do assunto, mas agradeço muito o convite e espero a gente fazer um bate-papo bem interessante. Bom, eu, assim como a Light, eu sou entusiasta do sistema, já levei muita paulada por isso, mas também já me coloquei em algumas situações e eu acho que mais importante que você vai fazer uma reflexão a respeito do sistema. Bom, a sua pergunta é uma pergunta bem interessante, Mário. Eu lembro que teve quando São Paulo fez 450 anos, a prefeitura lançou aí um programa para mostrar para as pessoas o nome de alguns lugares. Quem foi Dona Veridiana, que veio na rua, quem é Dr. Arnaldo, o que comemora 23 de maio, o que é 12 de outubro. Então, aquelas datas e ruas, né? E Traição foi um dos nomes escolhidos na época. E eu lembro que a reportagem tratava justamente sobre isso, dizendo da história de que, numa das andanças de Borba Gato, ele foi, por uma razão aí familiar, ele teve um desentendimento com o filho, e o filho montou uma emboscada nesse córrego que deságua ali próximo, onde hoje foi construída a usina Traição, né, que agora é a usina São Paulo, como nós estamos rebatizando, e eu acho que isso é importante a gente deixar claro também, né, que é importante, os espaços eles vão se modificando e vão deixando, mas a história permanece, né? Como você disse, eu sou realmente um entusiasta do sistema e a Light como sucessora da como antecessora da Eletropaulo e da EMAI, ela redesenhou praticamente a história dos rios de São Paulo. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso no decorrer do nosso bate-papo hoje. Você falou um pouquinho dessa questão da história, e o Rio Pinheiros, antes da chegada da Light em São Paulo, ele era muito diferente do que é hoje, né? Então, como é que era esse rio? As pessoas não têm muito essa ideia de que era diferente, né? A gente tem uma tendência de achar que as coisas sempre foram como a gente vê hoje, mas não era, né? A Light fez profundas modificações aqui no estado de São Paulo. Eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, como diz, eu sou geógrafo, né? Então a geografia tenta explicar algumas coisas em relação à cidade, né? Se a gente analisar um pouco o relevo, a geomorfologia da cidade de São Paulo, nós vamos ver duas peculiaridades. A primeira é uma cidade que tem uma grande quantidade de nascentes no seu entorno e que passam por São Paulo. E o centro de São Paulo está praticamente formado no miolo de três grandes rios, né? O Tamanduateí, o Tietê e o Pinheiros. Então, essa é uma característica praticamente de todo o litoral brasileiro. A gente tem a formação de rios quase em na região mais alta, que fica na Serra do Mar, e, por peculiaridade, esses rios correm para dentro do país, ao invés de correr para o oceano diretamente. Então, essa é uma característica. São Paulo representa bem isso. A Light, ela estudando, olhando um pouco essa geografia, os engenheiros responsáveis, né? Todo mundo acha que o Billings foi o grande mentor da história. O Billings foi o grande fazedor, né? Ele foi o engenheiro que botou a coisa em pé, né? Mas nós temos grandes nomes aí na história, o Hyde, o Shirley, que eu não sei a pronúncia direito, mas eu acho que é isso. E depois a gente pode até ver o nome correto dele. Foram engenheiros que ajudaram o Billings a pensar um pouco nesse sistema todo de transformação que possibilitou a Light naquela época, depois a Eletropaulo e EMAI, construir todo o sistema que está implantado hoje. Oi, Edu. Oi, pois não. Eu só queria fazer uma observação. A Light mudou não somente a questão do rio, né, do Rio Pinheiros. Ela mudou. A história da cidade de São Paulo se confunde com a história da Light, né? Com a chegada de energia em abundância, os bondes elétricos, a iluminação, a industrialização da metrópole, ela foi sendo gradativa conforme a oferta de energia elétrica, né? Que se originou a partir dessa retificação do Rio Pinheiros, o recalque da água para Billings, etc.
Então, a história da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, ela anda de mãos dadas com a história da Light aqui na metrópole, não é isso? São Paulo praticamente teve a sua mudança da geografia de São Paulo, muito por conta dessa história da construção dos empreendimentos. Uma coisa que precisa ficar claro, Herman, é que em todo momento você tem, ora, uma situação onde a indústria, o emprego, o trabalho é fundamental, até nós estamos aí na Semana do Meio Ambiente, né? Na época se sobrepunha a toda a questão ambiental em benefício de uma concentração industrial que depois foi se confirmando e foi ampliando, ocupando esses espaços todos, né? Então, acho que isso que você falou tem tudo a ver com a história da Light, sim, de São Paulo e consequência da herança que nós recebemos dela, né? E uma das questões mais importantes é que, olhando para essa geografia, para essa formação, muitas das situações de crescimento industrial foram determinantes por conta dessa produção de energia que nós tivemos, né? Isso precisa ficar bem claro. E eu queria frisar hoje nessa reunião uma questão importante. Nós estamos vivendo um momento muito peculiar da nossa história, dessa crise toda, por conta do corona, por conta de ficar preso em casa. Nós estamos fazendo aqui um debate, uma conversa, um bate-papo via eletrônica, né? Até porque era tão bom se pudesse estar junto, próximo, conversando a respeito disso. Mas eu queria deixar claro, por exemplo, que o empreendimento que foi construído ao longo dos anos pela Light, pela Eletropaulo, e hoje é dado pela EMAI, iniciado pela EMAI, ele é fruto de um grande sacrifício, de um grande esforço, né? Talvez por isso que eu seja um entusiasta do sistema, porque se nós pegarmos a época da concessão até os dias de hoje, quantas crises nós não tivemos e foram superadas e foram levadas a uma resolução um pouco melhor do que foi, né? Logo por conta dessa vontade, desse coisa que o ser humano tem de superar os seus limites, né? Vamos entender que a concessão da Light é no final de 1899 e logo 2 anos depois você já tem aí uma usina funcionando, que é a usina de Parnaíba, Santana do Parnaíba. Depois o crescimento da cidade determinou a construção de outras usinas. Nós tínhamos o aporte térmico em algumas áreas da cidade, de São Paulo, e isso que aconteceu com o tempo, com o crescimento dessa cidade, fez com que demandasse uma grande quantidade de energia. Então, nós tivemos aí, só para relembrar, 2 guerras mundiais, né? Uma revolta tenentista no meio dessa confusão toda, o crash da Bolsa de 29, que foi uma outra, né? A gripe espanhola, também foi em 1918, também, já era a concessão da Light, sem contar os momentos políticos complicados que São Paulo viveu, seja a época da ditadura, seja a época em que nós tivemos aí momentos políticos complicados. Isso foi ao longo do tempo redesenhando esses investimentos e ela conseguiu implantar o sistema como ele está posto hoje. Eu não vou ficar aqui falando sobre o sistema, eu acho que quem tiver um pouco mais de curiosidade e aprofundar vai entender como é que ele foi construído, mas eu queria deixar isso claro nesse nosso bate-papo, porque foi uma superação e talvez seja isso o motivo de orgulho que a Light tinha quando trazia visitantes e mostrava esse sistema para as pessoas. Existia toda uma estrutura, tanto tem na casa de Henry Ford, tem lá a casa de visita, né? Tem lá no Alto da Serra, as estruturas que foram feitas de reversão, de bombeamento, de transposição de bacia, tudo isso eu acho que foi um grande esforço que a Light conseguiu pôr de pé no momento de crise, né? Que é um pouco parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Uma das coisas que eu estava revendo um pouco a história antes desse nosso bate-papo é que por que conseguiu a concessão em tão rápido tempo, né? Então, por conta disso, também nós tivemos secas seguidas e também momentos de grande pluviosidade. Vamos lembrar que a Várzea do Pinheiros é uma várzea que tem pouco escoamento. Ela é uma área bastante complicada com o escoamento superficial. Acho que o Herman depois, o Fernando vão falar um pouco melhor sobre essa questão. Mas até hoje, quando tem uma chuva, se não fossem as elevatórias que puxam essa água, seja de Traição, seja de Pedreira,
para Billings ou fazem o movimento inverso, nós teríamos muitas situações complicadas na Várzea do Pinheiros, né? Vamos lembrar também que o rio formador da represa Billings, que é o Rio Grande, é afluente do Tietê. Então, a chuva generalizada, se eu não tivesse os reservatórios Billings e Guarapiranga, a regularização do canal Pinheiros também ia ser muito complicada, né? Então, nós teríamos problemas sérios. Associado a isso, doenças como febre tifoide, a malária aqui, praticamente tinham faziam um controle terrível de população, muito problema com doenças nessa época, né? Que essas áreas drenadas, além de possibilitar a incorporar esse espaço à cidade, também permitiu que as doenças fossem praticamente tiradas do nosso cotidiano. Então, é por isso que eu sou um entusiasta do sistema, Mário. Por isso eu respondi a sua pergunta, mas o sistema ele hoje funciona de um jeito que está muito atrelado a essas questões, né? As questões tanto sanitárias, quanto questões que a cidade cresceu, a poluição dos rios tomou, e a gente está esperando, né? Tomara a Deus que esse trabalho que está sendo desenvolvido ele consiga chegar num momento bom de êxito, né? Que tenha êxito esse trabalho, porque está precisando. Em São Paulo, e o Rio Pinheiros é o rio que mais está dentro de São Paulo. É um rio paulista, é um rio da cidade de São Paulo, né? É um rio que é paulistano, para falar a palavra correta, né? Da cidade de São Paulo. Começa e acaba dentro da cidade de São Paulo, né? Então, acho que é isso. Isso é bacana, né? E a gente pode pensar, lembrar um pouco, quem tiver curiosidade, procura, até pela internet é possível encontrar fotos de como era o Pinheiros antes dessas intervenções. E as pessoas nadavam no Pinheiros, não é, Edu? Sim, os clubes todos, né? Tinham muitos clubes na região, nas várzeas. O Tietê também, né? O Tietê tem alguns clubes lá, aquelas imagens também, tanto o Pinheiros como o Tietê, o próprio Rio, o clube Pinheiros, que fica ali próximo do Jockey, eram as áreas onde tinha aquelas, não sei como é que é o nome daquela, um tablado, né? Que o pessoal separava e era um lugar de contemplação. Na verdade, os rios de São Paulo tinham essa função. Talvez seja esse o nosso maior pecado, né? Se a gente comparar São Paulo com as maiores capitais do mundo, algumas áreas elas foram preservadas pela questão da contemplação, do turismo, do lazer, e a gente precisa recuperar isso. Talvez eu acho que esse é o caminho para a gente reincorporar esses rios no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu falo que a Covid teve uma função de nos remeter para dentro das nossas casas e que nós pudéssemos reavaliar nossa postura de vida, nosso contato, rever os nossos desafios todos. E eu acho que é um pouco de novo isso que nós estamos revivendo, né? No nosso tempo aí. Eu acho que até o Fernando vai abordar isso aí, porque nesse projeto, na questão do futuro do Rio Pinheiros, está contemplado isso, né? Quer dizer, devolver o rio para a população para que possa exercitar justamente isso, né? O Fernando pode contar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Quiser já também, a gente não precisa seguir uma sequência lógica, né? Passado, presente e futuro, né? Aqui é um bate-papo. Mas talvez você, da sua experiência, e o próprio Herman e Fernando, podem até colocar o quanto esse afastamento pode ter sido prejudicial para os nossos rios. Quer dizer, se você não está perto deles, você não cuida, não é? Eu não sei qual é a opinião de vocês com relação a isso, mas eu tenho essa impressão. Então, Mário, eu vivencio isso diariamente, né? As pessoas elas estão redescobrindo o rio. Nós, por hábito, por cultura, e até pela condição que o rio se tornou, né? Um rio poluído, as pessoas dão as costas para o rio, né? E procuravam, na medida do possível, evitar o contato com o rio.
o que é um grande erro, né? É uma grande falha da nossa cultura. E até hoje as pessoas olham e falam do rio assim com um aspecto ruim, né? Porque não há como negar. Ele tem um aspecto ruim, ele é mal cheiroso, né? E nós que trabalhamos lá, por incrível que pareça, a gente gosta do rio, tem um carinho pelo rio e tenta fazer na medida do possível o melhor, né? Não, porque uma característica interessante do nosso trabalho é que a gente presta um trabalho para a comunidade, para a cidade onde a gente vive, para a cidade onde eu nasci, na região que eu nasci, onde eu fui criado. Como nós conversamos aqui, todos nós temos vínculos aqui longínquos com a Light, Eletropaulo, EMAI. Eu praticamente nasci dentro desse ambiente. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Pinheiros, pelas suas estruturas, suas usinas, suas barragens, né? E faço tudo que está ao meu alcance para manter a melhor situação possível e fazer com que esse rio não extravase nos momentos de cheias. Como o Edu disse, a cidade de São Paulo tem uma característica muito peculiar hidrograficamente, né? E se não fosse, por exemplo, o sistema elevatório, áreas como Vila Leopoldina, Jaguaré, Pinheiros, Brooklyn, na verdade, essas áreas são várzea do rio, né? E se não houver, para quem não conhece, o rio que não conhece a história, o rio ele não nasceu assim, né? Praticamente em linha reta, retificado, né? Ele era um rio sinuoso, né? Que adentrava o bairro ali de Pinheiros, adentrava o bairro de Vila Leopoldina, Ceasa, onde é o Ceasa atualmente. E se não fosse a retificação em toda essa obra, essa expansão imobiliária que hoje se observa ao longo das margens do Pinheiros, ela não seria possível, né? Então, graças a esse sistema, que essas áreas hoje elas podem ser ocupadas e serem mantidas da melhor maneira. Só para fazer um adendo, Mário, as pessoas às vezes elas não têm noção, mas o Rio Pinheiros, o Canal Pinheiros, ele tem 25 quilômetros de extensão, né? Ele nasce ali no extremo lá da Zona Sul, corta toda a Zona Sul e em direção à Zona Oeste, ali até a divisa com Osasco, ali a região de Osasco, ainda dentro do município de São Paulo. Então, é de suma importância, eu sei da importância que o nosso trabalho tem para a cidade toda, para a região toda metropolitana, né? E para tentar manter esse rio da melhor maneira possível dentro da sua calha, embora hajam inúmeras dificuldades, inúmeros problemas com os quais a gente tem que lidar diariamente. Eu acho legal entrar nessa questão, porque muita gente desconhece um pouco não só o aspecto histórico, como essa atividade que atualmente é feita, né, de controle de cheias, mas o objetivo da Light não era simplesmente controlar cheias, né? Quer dizer, esse projeto nasce com uma outra função. Como é que a gente pode contar um pouquinho? Qual a relação Rio Pinheiros, Billings, usina Henry Borden, que está lá a 60, 70 quilômetros de distância, lá em Cubatão? Bom, a ideia era reverter a água do Planalto, né? Do Planalto Paulista, e utilizar a Serra do Mar como uma queda para fazer geração em Henry Borden. A usina de Henry Borden, na década de 40, de 1950 e até de 1960, eu acho que ela tinha a mesma importância que hoje tem Itaipu, por exemplo. Era grande obra de engenharia, não só Henry Borden, o complexo todo de Henry Borden era a grande obra de engenharia da América Latina. E para nós termos noção da importância de tudo isso, 80 anos depois, né, praticamente, a usina de Henry Borden continua sendo fundamental para o sistema de carga, o sistema de energia, uma vez que ela está localizada praticamente dentro da região metropolitana, dentro de uma área industrial fortíssima, né?
e ela é uma usina até hoje utilizada diariamente, sobretudo no momento de pico, né, de carga, né? Então, é uma obra que tem 80 anos de serviços prestados à cidade, ao estado de São Paulo, e, quiçá, mais, sei lá quantos anos ainda que a gente tem para atender e para servir a cidade e o estado de São Paulo. Eu não sei, é bem interessante. Na Henry Borden tem uma foto num painel, não sei se vocês já viram, que era uma placa que tinha na subida da rodovia Anchieta, na primeira pista, que era mão dupla, inclusive, e lá dizia, né, usina de Cubatão, ainda não se chamava Henry Borden na época, né, da década de 40, 50, como o Herman falou, e falava usina de Cubatão, maior potência instalada do hemisfério sul. Aí a gente vê a importância dessa obra. E tem uma coisa muito interessante, o Rudyard Kipling, que foi Prêmio Nobel de Literatura com o Livro das Selvas, que depois originou lá o Mowgli, ele visitou Henry Borden lá no início, quando ainda estava iniciando lá a máquina 1 e 2, então, em 1926 aproximadamente, 26, 27, eu não me lembro exatamente um ano, e ele escreveu um capítulo de um livro falando sobre a Henry Borden. Então, olha a importância Esse livro foi relançado há um tempo atrás, até numa edição bilíngue, é bem bacana. Chama-se Crônicas do Brasil, do Rudyard Kipling. Esse nosso tempo está um pouco corrido aí, mas eu queria só falar uma questão. Vamos lembrar que a Light ela surgiu no Brasil como uma empresa de transporte, né? Empresa de transporte, depois dominação pública e energia elétrica, depois, na década de 40, que passou o sistema de transporte para o município, mas ela já tinha aquele conceito que hoje se lembra muito de multi-utility, né? Uma empresa que tem várias funções, que acabou depois representando o uso múltiplo, tanto só do seu patrimônio que ficou para a cidade de São Paulo, como toda a função que ela tem em relação a controle de cheias, abastecimento público, né? Porque essa água, sempre água de Baixada Santista, sempre forneceu água para abastecimento na Baixada. Aqui em São Paulo, o Guarapiranga, que serviu para regularizar a vazão do Tietê, foi passado para abastecimento público, né? Isso eu acho interessante, porque tantas estruturas de traição como a de Pedreira têm eclusas, que era para justamente ter um sistema de transporte. Não é à toa que a linha do trem também está margeando o Rio Pinheiros, que existia um programa aí conjunto com a Estrada de Ferro Sorocabana, que era para criar uma alternativa à transposição de carga que era da antiga Estrada de Ferro São Paulo Jundiaí, né? A Santos Jundiaí, que era que levava o café, especialmente para Santos. Então, esse conceito de multi-utility, muito utilizado hoje na área ambiental, já era uma preocupação no passado, né? Então, olha com a vanguarda disso, de como isso é importante para a cidade, né? É só esse parênteses que eu queria fazer. Legal. Lembrando que a maioria das nossas estruturas tem eclusas. Então, também se pensava na parte da hidrovia. Quer dizer, olha só a visão de quem projetou todo esse sistema. Quer dizer, tinha hidrovia, ferrovia, teleférico, bonde, teleférico para descer para atender ao Porto de Santos. Nós somos suspeitos de falar, né? Como os 4 que estão aqui tiveram pais, avós que trabalharam na EMAI, trabalhei com o pai do Herman, quer dizer, então nós somos suspeitos, mas isso daqui é uma joia rara. É verdade. O Herman estava falando sobre a reversão, né? Sobre o controle de cheias, que hoje acabou ficando uma função, e é lógico que tenha essa importância nos dias de hoje para a metrópole.
é extremamente importante, uma função extremamente delicada no contexto que nós temos hoje, né? Como é que funciona o controle de cheias? Quer dizer, tem desde lá da confluência com o Tietê até aqui a Billings, e não só a Billings, inclusive a Henry Borden faz parte do sistema. Como é que funciona, resumidamente, isso, o Herman, ou Fernando, enfim? Então, vou falar um pouquinho. Desde 1992, na Constituição do Estado de São Paulo, a reversão do Pinheiros para Billings ela ficou restrita somente a controle de cheias, por conta da deterioração das águas do Pinheiros e, na época, para não contaminar o reservatório Billings. Então, existe uma série de critérios técnicos que vão desde vazão, aumento da vazão do Rio Pinheiro, do Tietê e do Pinheiros, o atingimento de uma determinado volume de chuvas. Esse sistema ele é iniciado para fazer o controle de cheias. Só para se ter ideia, numa chuva de média, a partir de média para alta intensidade, se não houvesse a reversão das usinas de Traição e de Pedreira, toda aquela área que eu falei agora há pouco, Pinheiros, Jaguaré, Vila Olímpia, Leopoldina, Brooklyn, essa área simplesmente inunda, né? Porque a cidade não é surpresa para ninguém, é uma cidade impermeável, né? Quase toda ela de concreto, e a água... É importante entender que a água do Rio Pinheiros, ela não é que só que chove aqui na calha dele, vem das mais diversas áreas dos córregos que trazem para o Rio Pinheiros, vem de Embu, Tabuão, Osasco, Jabaquara, Diadema, enfim, são mais de 20 córregos, são 24 córregos catalogados, que trazem água para o Pinheiros, das mais diversas regiões da cidade. E isso tudo chega tudo de uma vez, né? Se não tivesse o recalque das usinas elevatórias, para nós termos ideia, a usina de Traição ela recalca a capacidade máxima, né? 280 metros cúbicos por segundo, ou seja, 280 mil litros por segundo, do canal inferior para o superior, e a usina Pedreira, 390 mil litros por segundo, ela é a capacidade máxima dela. Se esse volume todo de água não for removido a tempo, né, não for turbinado a tempo, a cidade de São Paulo vira um verdadeiro... simplesmente aquela região toda ela vai inundar, né? E ainda com todo esse sistema, dadas as dificuldades que a gente vive, o rio recebe não somente água, mas resíduos de todo tipo, resíduos sólidos, resíduos plásticos, esgoto, isso tudo acaba dificultando a operação, né? As nossas turbinas, elas acabam operando numa situação crítica, né? Muito crítica, de muita vibração, excessos de lixo, mas é uma condição que a gente tem que vencer para não deixar essa área da cidade se inundar, né? Então, é um trabalho grande, que envolve uma série de pessoas, envolve o pessoal do COS, que enxerga o sistema como um todo e vai monitorando, vai dando as ordens para cada instalação, né? Cada instalação abre, fecha, comporta, aumenta o turbinamento, diminui. Então, isso é centralizado no COS. E as operações das usinas elevatórias e das barragens, elas vão se adequando às orientações do COS para que a gente turbine essa água, né, para o reservatório Billings, quando aí então elas serão utilizadas para geração de energia lá em Borden, lá usina em Cubatão. Resumidamente, é mais ou menos isso. É bacana falar sobre isso, porque tem gente que acha que você aperta um botãozinho e tudo se resolve, né? Como se fosse o botão do liquidificador. E não é só isso. E também tem muito trabalho antes do bombeamento, constante, inclusive, e muito trabalho depois. Nós estamos falando de retirada de resíduos, né? E de desassoreamento também, enfim.
e da própria manutenção dos equipamentos que sofrem com essa, como o Herman falou, essa grande quantidade de resíduos enfim, e da própria qualidade da água que afeta os equipamentos. Estou correto, Herman, Fernando, que são técnicos? Eu não sou. Exatamente, exatamente. Tem um trabalho árduo de pessoal de manutenção, porque assim, nós estamos falando de equipamentos de 80 anos de uso. Claro que ao longo dos anos elas foram sendo reformadas, modernizadas, mas a estrutura, a parte principal, ela é original, né? Ela é original. Então, é um trabalho de manutenção, de restauração, e esses equipamentos eles estão 100% disponíveis, trabalhando como se fossem novos, né? Então, é um grande desafio, né? É um grande desafio manter esse sistema funcionando, operando adequadamente, porque, é como eu falei no início, a cidade de São Paulo, a população depende disso, né? Numa chuva, não precisa ser uma chuva muito forte, não, uma chuva com uma duração um pouco maior, uma chuva com uma intensidade um pouco maior, se esse sistema não operar adequadamente, a gente vira manchete em jornal nacional, em todas as mídias, por ter alagado a maior cidade do hemisfério sul, né? Então, nós temos noção da responsabilidade e do desafio que nós temos para manter esse sistema operando e servindo a cidade de São Paulo. Só um parênteses aí, Herman. É importante dizer também que muitas vezes, quando acontecem episódios de cheia, é porque às vezes a água não chega no rio, né? Ou porque tem uma galeria entupida, ou porque tem alguma coisa que impede que essa água chegue, e aí a gente consiga fazer a reversão. Porque a cara do Pinheiros, modéstia à parte, nós sempre conseguimos manter um pouco ela na regularização, né? Isso é importante porque às vezes a água não chega por causa da sujeira, por causa do entupimento de um bueiro, ou porque acontece alguma coisa. Me lembra daqueles fatídicos, a própria educação, que falta muito, né? Tem um desafio grande de mudar essa questão de rejogar o lixo na rua, de deixar a sacola plástica parada. Isso é um absurdo, né? É uma coisa complicadíssima. Eduardo, isso dói no coração, é muito lixo que chega. A gente, em média, dependendo da época do ano, remove aí cerca de 500 toneladas mês, entre lixo, muita vegetação aquática também, né? Mas tem muito plástico, madeira, olha, tudo que você possa imaginar chega no Rio Pinheiros. Isso, obviamente, obstrui, entope, assoreia o rio, né? A gente também tem muito resíduo particulado chegando no rio, e esse resíduo, com o passar do tempo, ele vai se desprendendo e vai enchendo o fundo do leito do rio. E isso vai roubando o espaço que originalmente a água ocuparia. Então, nós temos que fazer esse desassoreamento, que é o que nós chamamos, né? Remover esse material sólido que se deposita no leito do rio. E isso dá muito trabalho, isso custa muito dinheiro, né? É muito caro, além do lixo sólido, plástico, madeira e a carga de esgoto também que recebe. Isso só aumenta o grau de dificuldade, o grau do desafio que a gente tem para manter esse rio na calha dele e na melhor condição possível. Bom, tem umas lendas aí com relação ao que aparece no lixo, né? Tem a da TV, que depois funcionou, mas nem vou falar essa aí, porque parece uma mentira muito grande, né? Eu conheço eu a não do vi, Fusca eu não... Rolha. A do Fusca Rolha eu conheço. Entrou um Fusca quase que inteiro numa galeria e ninguém conseguia descobrir, era o resto de um pedaço de Fusca que entrou inteiro numa galeria. Isso aconteceu, mas foi no Tietê, no Aricanduva. De todo tipo de resíduo que chega. Já falaram até de um rinoceronte no Pinheiros, né? Rinoceronte, jacaré sim, né? Jacaré sim. Mas assim, o rio, como nós falamos, ele atravessa uma região metropolitana. A Grande São Paulo tem cerca de 20 milhões de habitantes e o rio está encravado na cidade de São Paulo, né? Então ele acaba, infelizmente, através de seus córregos e drenos urbanos, né, recebendo todo tipo de lixo que vocês possam imaginar, todo tipo. Pneu,
roda inteira, eixo, carcaça de carro, carcaças de animais, eletrodomésticos de toda ordem. Dá para montar uma casa, várias casas, sofás, que infelizmente, isso é um dado triste, as pessoas acabam descartando, né? É um mau hábito, né? Que nós temos e que nós precisamos corrigir, porque não só nós que lidamos lá diariamente, mas a população sofre, porque tudo isso acaba dificultando, como eu disse, o controle de cheias no rio, e isso acaba obstruindo alguma coisa, isso acaba deteriorando algum equipamento, isso acaba causando mau cheiro. Então, a própria cidade, os próprios munícipes acabam pagando pelo descarte inadequado desse lixo todo que eu falei. Isso é interessante a gente lembrar que o jacaré e o rinoceronte podem até ir para lá com as suas próprias perninhas, né? Mas a garrafa PET não tem perninha, ou, enfim, o colchão não tem perninha, então é fruto de alguém ter jogado ou descartado inadequadamente esse resíduo, né? Que faz chegar ao rio e prejudica todos, né? Não prejudica simplesmente o rio, né? Prejudica todos, toda a população. Mas eu acho que isso deve mudar, tem que mudar. E aí eu também queria ouvir do Fernando, eu gostaria muito de ver esse rio, se não limpo, mas um rio pelo menos amistoso para a população, né? Eu frequento aqui próximo, eu estou em contato não só pelo trabalho, mas eu resido aqui na região. E já pensou que legal seria se esse rio fosse amistoso, né? Ele tivesse um odor menos desagradável, tivesse um aspecto menos desagradável, né? Ele recebesse menos lixo, seria um presente, né? Então, quem sabe o Fernando nos dê aí boas notícias, né? Fernando, vamos esperar por esse... Eu já percebo uma mudança, não é querer falar, mas a gente olhando assim já percebe uma mudança até de postura, né? Isso é importante, porque chamou atenção para o Rio, as pessoas estão olhando, estão percebendo um pouco mais e a gente consegue enxergar algumas coisas, uma luz no fundo do túnel aí, né, Fernando? Vamos ver. Nós estamos nessa luta. Eu entrei nesse processo em 2006, quando foi feita uma primeira tentativa de melhoria da qualidade das águas através de um processo da flotação que infelizmente não foi para frente. Em 2010, 31 de dezembro de 2009, paralisou em função de não ter atendido exigências que seriam muito difíceis de ser atendida, porque quem teria que pagar por esse processo seria a geração de energia elétrica em Henry Borden. Na época nós vendia energia em leilões, então havia essa possibilidade, mas a qualidade que foi exigida custaria muito mais do que a energia que estaria sendo vendida. Então, acabou não dando continuidade. Mas agora, aí, desse ano de 2019, iniciamos uma nova tentativa. Se Deus quiser, essa vai dar certo, de tratar através de um projeto que foi denominado Projeto Novo Rio Pinheiros. E ele se encaixa dentro de alguns pilares. O primeiro pilar é o pilar do saneamento. Quer dizer, eu preciso de tratar o esgoto que são lançados nos córregos. Esses 24, 25 córregos que existem, que chegam no Rio Pinheiros, eles estão jogando hoje em torno de 2,8 metros cúbicos por segundo de esgoto. 2.800 litros por segundo de esgoto que são lançados diariamente no rio. Quer dizer, por segundo, quer dizer, diariamente multiplica pelas 24 horas e 3.600, quer dizer, é muito esgoto que ainda está entrando. Grande parcela já foi tirada, mas existe uma parcela ainda significativa. Afinal de contas, a bacia que está gravado o Rio Pinheiros, a bacia do Rio Pinheiros, tem 3.300.000 pessoas que habitam
essa bacia. Ela começa ali a divisor de águas da bacia do Pinheiros, começa na Avenida Paulista, Avenida Jabaquara, Domingos de Moraes. Quer dizer, a água que cai, a chuva que cai na Lebeda Santos, vem para o Rio Pinheiros. A que cai do outro lado, da São Carlos, vai para o Nova Mandateí. Mas a que cai, quer dizer, olha a distância que nós estamos, e o outro lado é Tapecerica da Serra, Taboão da Serra. Quer dizer, então, é uma bacia densamente povoada e que carece, em uma boa parcela, carece de coleta de esgoto. Então, o primeiro pilar é o pilar do saneamento. Tá? O outro pilar é a gente estar fazendo a parte de desassoreamento dos resíduos que entram no Rio Pinheiros. Um terceiro pilar é o da remoção de lixo, a retirada de resíduos que chegam desse lixo, até para que você mantenha a calha em condições de bombeamento para geração de energia elétrica, inicialmente, como era inicialmente, e agora do controle de cheias. Tem um pilar que é da revitalização das margens, exatamente no sentido de trazer as pessoas para o rio, né? Não ficar de costas para o rio, trazer para o rio. E o quinto pilar, que eu acredito que é o mais desafiador e o mais importante, que é a educação ambiental. A educação das pessoas não jogarem todos esses lixos que nós comentamos agora no passado, né? Agora atrás. As pessoas não jogarem o lixo, e se as autoridades tirarem o esgoto, a água que vai chegar no Rio Pinheiros é uma água limpa e sem resíduos. Então, fica muito mais fácil o nosso trabalho. Então, mas é desafiador em função desses 3.300.000 pessoas que vivem nessa bacia. Então, esse é o projeto esse projeto Novo Rio Pinheiros está sustentado nesses 5 pilares, tá? E ele trabalha em todos eles. A EMAI, aonde que ela está posicionada? Ela trabalha na parte do desassoreamento, do desaterro dos botaforas, na remoção do lixo, nas grades das usinas, seja na grade das usinas, seja aquele lixo que está flutuando, tá? Na participação do projeto Pomar, que é um projeto da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde a EMAI colabora com a parte do convênio, onde a propriedade das margens é da EMAI, então ela participa desse projeto também, com esse objetivo. Quer dizer, lá em 1998, 97, quando começou esse projeto Pomar, as margens não eram como elas estão hoje. Hoje elas estão muito melhores do que há 20, 30 anos atrás. Então, é um processo lento. Tá? Então, o principal desafio é limparmos a água, é fazer com que a água fique uma água, que haja uma convivência com essa água. Não que a gente vai poder nadar novamente nesses próximos 2, 3 anos, que é o objetivo desse projeto, né? De estar sendo, não terminado, não tem fim, vai ser sempre essa necessidade de treinamento das pessoas, da educação, da coleta de esgoto, de não jogar esgoto no lixo, os clandestinos, joga-se esgoto clandestino no lixo, no esgoto. Quer dizer, as pessoas têm coleta de esgoto na sua casa, mas jogam no ralo que vai dar no bueiro, que vai chegar no córrego, que vai chegar no Rio Pinheiros. Tá? Então, é um trabalho contínuo, mas esse desafio aqui nos próximos 2 anos é deixar a água que seja de uma forma, de uma convivência, não de toque na água, mas de uma convivência, para trazer as pessoas para dentro. E é nesse contexto que tem a parte da usina de Traição, que é o nosso tema, né? Que é a parte de uma revitalização dessa usina. Tá? Fazer dessa usina um local que possa trazer as pessoas para dentro do rio. Então, elas teriam um espaço um espaço comercial nesse local, tá? Para que haja um entretenimento, tá? Com um restaurante no rooftop, né? Na cobertura da usina, com as lojas de conveniência, uma bicicletaria, uma sorveteria que esteja ali na região onde tem as ciclovias, para que ela traga essa população para dentro e para que a população veja o rio, e aí ela vai adotar também o rio. Ela vai adotar e vai cuidar.
quando ela conhecer os problemas, porque quem conhece os problemas do rio, dessa sujeira que entra, das carcaças dos carros, das carcaças de animais, de corpos humanos que chega no pano do bombeamento, somos nós. Então, a população vai ter esse sentimento também. Eu tenho certeza que eles vão também cuidar do rio como nós cuidamos. Eu queria até ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse projeto e o momento atual que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, está todo mundo restrito, e já se fala que no futuro, quando começar a se abrir, enfim, o futuro é um futuro das pessoas buscando locais mais abertos. Não ficar mais dentro de um caixote de concreto, um shopping, mas sim buscar espaços mais amplos, até por questão de ser lugares mais até que permite ter um afastamento, enfim. E o próprio é a vontade, né? Porque quem ficou, já estamos aí há mais de 60 dias presos, né? Dentro de casa, que é espaço aberto. Vocês acham que isso é um incentivo para que esse projeto vá mais longe? Eu vejo o seguinte, realmente vai ser uma mudança, né? As pessoas vão procurar um local aberto, só que nesse momento, né, nós estamos até reavaliando, era para ter soltado uma chamada pública na data de ontem, e nós seguramos um pouco exatamente para reavaliar em função do que vai vir, né, a macroeconomia, ela vai sofrer os hábitos vão mudar. Então, nós estamos meio cautelosos, vamos aguardar um pouco para redefinir um pouco o projeto. Mas, realmente, as pessoas vão procurar, com certeza, porque é um vírus, se não criarem uma vacina, nós vamos estar sujeitos a esse vírus no ano que vem, ele vai voltar, e nós vamos ter que mudar os nossos hábitos, quer dizer, usar máscaras. Infelizmente, eu tinha uma esperança, hoje eu já não tenho mais, eu acho que nós vamos ter que usar máscara até o final do ano, e se não começar também no ano que vem. Então, vai mudar sim, e esse espaço seria um espaço, né, um parque linear no Rio Pinheiros, quer dizer, olha que coisa linda, quer dizer, as pessoas estariam ao ar livre, né, passeando ao ar livre. A ciclovia é utilizada muito hoje e vai trazer pessoas também para o parque. Esse é o meu ponto de vista. Eu queria fazer uma consideração aí, aproveitando a proximidade com o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Semana que vem nós temos aí a comemoração do Dia do Meio Ambiente. Eu acho que ninguém vai sair igual que entrou nessa crise do corona, né? As pessoas, por mais que elas sejam resistentes, muita coisa vai ser repensada, né? Inclusive até o papel de como o ser humano faz mal para a natureza. Eu tenho observado algumas reportagens aí, acho que o Mário lá na Baixada também deve ter visto, parece que você falou até golfinho, né? Você viu lá na Enseada, os animais retomando alguns espaços por conta de não ter a presença humana, né? A questão aí da poluição que reduziu drasticamente do planeta, a camada de ozônio que recuperou uma parte significativa. As pessoas, elas têm que repensar os seus modos de vida, né? Repensar sua forma de como ela vai entender esse processo. Eu acho que ninguém vai sair impune. Eu falo sempre, nas oportunidades que eu tenho, que toda crise é positiva. Toda crise faz você repensar, toda crise faz você reavaliar. E esse espírito que imbuiu a Light de passar por cima de todos os desafios e tentar colocar esse sistema de pé, eu não sei se eu fui claro no começo da minha fala, mas eu queria justamente dizer como isso foi importante para a cidade de São Paulo. Eu sei que tem muita crítica, muita gente pode achar, olha, mas a Light fez isso, fez aquilo. Como é difícil para as pessoas que têm que tomar as decisões
e ficar com a consciência tranquila depois, né? Eu acho que, graças a Deus, a gente tem percebido, pelo menos no estado de São Paulo, que a preocupação com a vida, a preocupação com a questão do bem-estar das pessoas está na pauta. Isso eu acho que precisa ficar muito claro, porque a gente está conseguindo colocar as coisas de uma forma para as pessoas pensarem, né? Se há tantos anos atrás, eu esqueci de falar na nossa fala inicial, que um dos momentos dessa crise, dessa escassez de energia, São Paulo trabalhou dia sim, dia não nas suas indústrias. Tinha rodízio para trabalhar, trabalhava de segunda, quarta e sexta. É por essa razão que as usinas foram construídas em tempos tão rápidos. Portugóis em 11 meses, Rasgão em 11 meses, né? Como é que constrói uma usina em 11 meses, põe de pé uma usina? Porque não tinha energia para o bonde funcionar para trazer as pessoas para o trabalho. Então, a rapidez com que elas foram implantadas foi justamente para poder colocar energia para as pessoas ir trabalhar. Nós já passamos por momentos iguais a esse que nós estamos vivendo em situações diferentes, né? Então, eu acredito, quando começou o Projeto Pomar, comecinho de 2000, 2000 e pouco, se eu não me engano, eu falei assim, eu usei essa frase, moldura boa em quadro ruim. Depois eu fiquei pensando, eu falei assim, mas esse quadro vai chamar atenção para as pessoas, e foi o que aconteceu, né? Começou o papel dos ciclistas, como foi importante, né? Nós tínhamos uma resistência muito grande, aí bicicleta vai atrapalhar a manutenção, não sei o quê. Como a opinião foi importante para mobilizar a sociedade em relação a isso. Eu acho que esse é o nosso momento, e o Corona fez isso com todos nós. Olhar para os nossos velhos que estavam, né, meio que um pouquinho abandonados dentro de casa, olhar para as questões do dia a dia, dar valor para uma casa limpa, dar valor para um animal que está querendo um carinho, né? Repensar nosso modo de trabalho e, consequentemente, rever todo o nosso papel enquanto cidadão com a questão ambiental. Nós que moramos na maior cidade da América Latina, nós precisamos repensar tudo isso, e eu acho que tudo acaba na água, né? Que a água lava tudo, né, Fernando? A água, né, o Herman? A água tudo acaba na água porque é mais fácil. Só que nós somos a ponta do sistema. É que nós percebemos isso porque chamar atenção para isso eu acho que é importante. Então, eu sou muito, muito otimista com o projeto. E eu tenho visto algumas coisas aí no meu trabalho que está sendo feito, que eu acho que é bem interessante. Eu acho que vai dar pedal, sim, se Deus quiser. Vamos botar fé. Vamos ter o espírito da Light vivo de novo. Eu gostaria também de deixar assim um fechamento, né, meu, pelo menos, e primeiro agradecer ao convite pela participação, ter sido convidado para fazer esse debate, né? E voltando um pouquinho, né, como o Edu falou, né, sobre a importância da Light e tudo mais. Fechando com o Rio Pinheiros. São Paulo é o que é graças ao Rio Pinheiros, graças à usina de Henry Borden. Essa imensidão que é o estado de São Paulo, graças à Light. Não é por acaso que a refinaria Presidente Bernardes está em Cubatão. Tinha água e tinha energia. Onde tem água, tem energia, tem indústria, tem desenvolvimento. A energia elétrica gerada em Henry Borden subia a serra e passava pelas cidades do ABC, onde se instalaram as indústrias automobilísticas. Entrava aqui por Santo Amaro, descia aqui as marginais, onde se instalaram muitas indústrias em Santo Amaro, indústrias químicas, remédio, saúde para as pessoas, então preservar a vida. Tá? Só que em detrimento do rio, que sujou, pela falta de planejamento, pela falta de seriedade das pessoas na época. Então, nós temos uma dívida com o Rio Pinheiros. Eu acho que nós devemos pensar que nós devemos pagar essa dívida, e pagar a dívida vamos limpar o Rio Pinheiros, todos juntos, esses 3.300.000 habitantes. Só precisamos sensibilizar essas pessoas. Não esqueçamos disso. São Paulo é o que é, a potência que é, graças à energia.
que foi feita lá em 1901, com a usina de Edgar de Souza, ampliada até 1912. Depois, as usinas de Rasgão, Porto Góis, a Piratininga, que entrou em 1954, a usina termoelétrica Piratininga. Por que foi uma usina térmica? Rapidez da instalação. Por quê? Porque faltava a energia no quarto centenário. Então, as usinas entraram para suprir demandas que estavam crescendo. Então, nós somos o que somos, né? Uma cidade, um país, São Paulo é um país, né? O estado de São Paulo, com todos esses milhões de habitantes, graças a esse desenvolvimento que foi colocado lá atrás. Então, lembremos disso. Nós temos uma dívida para o Rio Pinheiro, nós precisamos de pagar essa dívida. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho certeza que todos que estão aqui estão fazendo a sua parte, mas vamos puxar as pessoas também para fazer a parte dela. Obrigado. Só uma parte aí, Fernando. Água para abastecimento também, né? Os reservatórios foram fundamentais para tocar tudo isso, né? Sim, água é vida. Pois é. Eu vou puxar um gancho do que o Fernando falou e o que o Edu falou, né? E o Herman não falou, Herman. Vem aí, Herman. O Herman não falou. Herman, fica na mão aí. O que eu faço as palavras do Fernando, né? A gente tem uma dívida com o Rio Pinheiros, a cidade de São Paulo tem uma dívida com o Rio Pinheiros. Agora, é importante saber que não há milagre, né? A recuperação do Pinheiros, ela está baseada na conscientização ambiental das pessoas, né? Desde as coisas mais simples, de jogar um papel de bala na rua, vai para o bueiro, né? Como nós falamos, vai para um córrego e vai para o Rio Pinheiros. É preciso que haja investimento, porque todo esse trabalho é muito caro, né? Não tem trabalho se não houver investimento. Muito trabalho, há de se ter paciência. Nós brasileiros somos muito imediatistas, né? Eu acho que é um traço da nossa cultura. A gente tem que dar um tempo também para as coisas acontecerem e não imaginar que isso tudo vai ocorrer no estalar de dedos, né? E já pensou com esse rio não limpo, não a ponto de se nadar, mas amigável, né? Já pensou quanto de receita que ele poderia trazer com lazer, com navegabilidade ao longo do Pinheiros? A gente tem uma área extremamente congestionada, né? Já pensou quantos investimentos, quanto retorno poderia trazer, seja econômico ou seja social, para a cidade de São Paulo? Então, mais ou menos o que o Fernando falou. Quando nós falamos né, a sociedade, né, tem uma dívida com o Rio Pinheiros. A gente precisa e deve melhorar as condições desse rio para que ele nos devolva melhores condições, né? É tão gostoso andar ali na margem de um rio amistoso, né? É tão legal, e isso não pode ser encarado somente como um sonho. Isso ele pode muito bem, muito facilmente não digo, mas ele pode muito bem virar realidade, mas precisa disso que eu falei: consciência, esforço, investimento, né? E um pouco de paciência também. Então, acho que vai fechar legal aqui. O Edu falou da gente ter relembrado dos nossos velhinhos que estavam meio esquecidos, né? O Fernando falou de tudo aquilo que o Pinheiros deu, né? Como uma mãe ou uma avó, a bacia do Rio Pinheiros como um todo deu água de beber, ainda dá, deu remédio, deu energia, deu acolhimento, né? As pessoas foram morar nessa bacia, enfim, e a gente acabou esquecendo desse velhinho ou dessa velhinha que cuidou tanto aí da cidade de São Paulo, né? Que deu condições de São Paulo ser o que é, como acontece com os nossos pais, né? Nossos pais, nossos avós, que deram essa oportunidade para a gente chegar até onde a gente chegou e que a gente vai passando para os nossos filhos. Então, acho que é o momento da gente lembrar desse velhinho ou velhinha, né? Velho Pinheiros, a velha bacia do Rio Pinheiros, e cuidar dela. E se cada um desses 3 milhões de habitantes da bacia fizer um pouquinho,
a gente consegue. É caro, é difícil, como o Herman falou, mas tem tanta contrapartida, como o próprio Herman falou, né? Quer dizer, tantas possibilidades, né? Que a gente às vezes esquece de ver. A conscientização de todos aí é essencial para a gente chegar a a esse sonho, a atingir esse sonho, né? Não sei o que vocês acham, mas acho que é um sonho que a gente pode Sonhar alcançar. junto. Tem o Raul Seixas falava, né? Sonho que Sonhar sonha junto. só é só um sonho, né? O que sonha junto é realidade, né? É, Então, 3 milhões sonhando, acho que vai virar uma grande realidade, né? Perfeito. Vocês querem fazer algum fechamento, alguma despedida? só agradecer a oportunidade, né? É sempre bom falar um pouco dessa história, dessa conversa, trazer a informação. Eu sei que tem muita gente que vai falar, nossa, mas são quatro, não vou dizer puxa-saco, mas são pessoas, são pessoas que estão aí ligadas a porque isso está dentro do nosso espírito, né? Eu acho que nós quatro aqui temos uma ligação muito forte. Não dá para falar mal, eu defendo mesmo, posso arrumar confusão, porque muita gente fala, não, isso aí, a Light, que era o povo canadense, que era... Vamos lembrar sempre, isso é importante dizer, que naquele momento em que o Estado não tinha condições de investir, era o capital privado que veio, e é o capital privado que correu o risco, é o capital privado que tinha que lucrar. Não existe almoço de graça, não é verdade? Então, teve um preço, teve. Infelizmente, nós pagamos um preço até não sei se foi caro demais, por conta das questões ambientais em especial. Né? Nós não fizemos a contrapartida ambiental. Mesmo que o Alight tinha já previsto algumas coisas com relação a isso. Mas, por questões políticas e questões econômicas, acabaram não sendo implementadas. E foi uma pena, porque se nós tivéssemos consorciado isso, nós não estaríamos discutindo hoje a questão da poluição, a questão da ocupação das várzeas todas, podiam ter áreas para contemplação, né? Mas o escoamento, o carro, né? A indústria automobilística. Então, sempre quando eu vejo uma pessoa, peraí, vamos lembrar que o símbolo, a logomarca do Matarazzo era uma fábrica com chaminé saindo fumaça. Ninguém quer usar isso hoje como logomarca para nada. E naquele tempo, o Matarazzo, que era o exemplo de industrialização de São Paulo, era uma fábrica com 3 chaminés soltando fumaça, esse era o símbolo, né? Então, quando uma pessoa acha que o trabalho, o emprego, a energia é mais importante pela questão ambiental, naquele tempo era assim que se pensava. Hoje nós mudamos, né? Hoje nós temos uma outra forma de enxergar, e graças a Deus, nós estamos num processo de evolução. Mas é sempre bom falar sobre isso, eu adoro. Uma pena que é o tempo aqui, a gente vai ficar conversando aqui muito tempo. Agradeço muito, viu, Mário, a oportunidade. Fernando, está aí o Herman, você. E realmente nós temos esse vínculo. Não só porque está no nosso DNA, né? Está no nosso DNA isso, mas porque a gente trabalha e enxerga quanto a dificuldade que tem para manter isso funcionando. Legal. É isso. Fernando, Herman. Eu também só queria agradecer a oportunidade de discutir, é um assunto que eu gosto, né? A gente tem uma vida, né, dedicada a isso aí, e agradecer a oportunidade de conversar com vocês e discutir algumas ideias, né? Basicamente é isso aí. Oi, Fernando. A minha fala foi, tá, quando eu falei, foi o fechamento também. Agradeço o convite e vamos refletir sobre o que nós conversamos aqui para que a gente tenha um mundo melhor. Legal, eu agradeço a todos vocês terem aceitado esse convite, esse desafio. É a primeira vez que a gente faz um bate-papo nesse formato e isso vai ficar disponível aí tanto para o pessoal da EMAI, como quem quiser, nós vamos colocar aí nas redes, as famosas redes, né? E nós vamos também colocar, quem assistir isso aqui tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais ou até dirigir alguma pergunta para qualquer um daqui, nós vamos deixar aí no final aí um endereço de e-mail para que possam encaminhar suas dúvidas
espero que essa seja a primeira de muitas conversas desse tipo, que a gente consiga contribuir para essa conscientização que a gente falou tanto aqui. O legal foi que eu tinha um roteiro e o roteiro ficou de lado, todo mundo interagiu muito bem. Normal, Mário, normal. Muito bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. E até a próxima. Até a próxima. Tá Um bom. abraço a todos, um abraço. Tá. Tchau, tchau.